Queridos irmãos e irmãs, a vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Estes são o tema e o lema do mês missionário no qual estamos, e neste domingo, cuja liturgia antecipamos nesta noite, nós queremos celebrar e rezar pelas missões, as muitas expressões de vida e de empenho missionário. A missão para dentro, que nos ajuda a construir, a manter a igreja. A missão para fora, que nos leva a anunciar Jesus que nós encontramos e que impactou, envolveu e projetou a nossa vida para fora da nossa experiência pessoal, de modo que a nossa experiência pessoal de fé se torna necessariamente uma experiência comunitária, porque a minha fé pessoal me lança na direção dos irmãos para anunciar a eles aquilo que eu experimentei, aquele que eu encontrei, aquele que deu sentido à minha vida, aquele que me salvou. Portanto, a fé pessoal desemboca e se projeta na missão, mas também a missão que nós realizamos e temos que realizar no mundo por causa de Deus. Isso é muito importante. Não se trata de pensar que estamos aqui como um peso, como um dever de casa obrigatório, mas o que queremos, o que pensamos, o que desejamos é o que virá depois, como se o que vivemos e somos hoje não tenha valor, não tenha peso, não tenha sentido. E tem. Portanto, temos uma missão na igreja, temos uma missão no mundo. E isso é importante que nós, de fato, possamos celebrar e rezar neste domingo. Mas sobre isso quero falar-lhes um pouco mais e melhor amanhã, onde vamos também celebrar a Eucaristia e, inclusive, com a presença de missionários da nossa diocese, na pessoa destes que virão, pensar todas as múltiplas formas de missão que temos entre nós. A missão de cada um, a missão de cada grupo, a missão de cada nova comunidade, a missão da igreja. Sobre isso falaremos mais amanhã. Mas vamos tomar então os textos que temos para a liturgia deste 29º domingo do tempo comum. E aqui também aprendemos mais uma vez de Jesus. Santo Inácio de Antioquia, que celebramos hoje, dizia que Jesus é a boca verdadeira que pronuncia verdadeiramente as palavras do Pai. Por isso, colocando o nosso ouvido na boca de Jesus, como fazemos nesse momento, queremos acolher pela boca de Jesus aquilo que o Pai nos quer de fato e verdadeiramente nos ensinar. Então, estamos aqui num contexto em que, mais uma vez, Jesus, pelo menos essa é a intenção de quem dialoga com ele, Jesus é posto contra a parede. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus e enviaram então a Jesus alguns fariseus e alguns herodianos. Portanto, alguns que conheciam bem e viviam a religião judaica e outros que eram favoráveis à dominação romana sobre aquele lugar. E aqueles foram a Jesus, primeiro com um discurso belíssimo e certíssimo. Normalmente os bajuladores são assim, né? Falam bem no início para depois dizerem o que querem dizer para criticar a gente. Mas é assim, foi também com Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros. Não julgas um homem pelas aparências. Perfeitíssimo. Jesus é isso com excelência. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebe a maldade deles, e havia maldade ali. Se ele dissesse, não é necessário pagar imposto, Jesus seria um revolucionário, que como outros que existiam naquele tempo, como os zelotes ou os zelotas, de cujo grupo fazia parte Simão, um dos apóstolos,
Iam dizer para ele: esse homem aqui está nos colocando contra Herodes, contra o Império Romano. É um subversivo, é um perigoso, é alguém que manda não pagar imposto ao imperador. E podia, inclusive, ser preso e condenado por causa disso. Se ele dissesse: sim, tem que pagar imposto, os seus conterrâneos, os judeus, iam dizer assim: mas esse cara está a favor da dominação? Ele deve ser amigo do imperador? É alguém que aceitou a dominação que se impôs sobre nós? Então, não valeria a pena e não seria correto da parte de Jesus nem uma nem a outra opção. Jesus diz sim para as duas. Diz sim para as duas, fazendo o ensinamento que precisa fazer. Primeiro, pediu a moeda. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? De César. Então vocês já assimilaram e aceitaram essa dominação, porque entre vocês circula a moeda do dominador. Vocês a conhecem e a usam. Mas não acaba aqui a conversa. Então, disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa frase se assenta o ensinamento precioso de Jesus, para nos dizer que nós temos compromissos com o mundo e temos compromissos com Deus. Mas os compromissos com o mundo ou com os poderes do mundo não podem querer para si mais do que de fato tem direito. O imperador não tinha direito de querer ser Deus, de ser adorado e reconhecido como tal, como de fato queria. A ele só aquilo que cabe a ele. E aquilo que cabe a ele tem que ser usado exatamente para o que serve. Isto é, aquilo que o governo lá e cá recebe como tributo tem que ser revertido em benefício aos cidadãos. Se trata de entender que há uma participação nossa na construção da sociedade humana. E aqueles que respondem por essa sociedade têm a obrigação moral, ética, de receber e administrar o bolo em favor de todos. Dai a César o que é de César, e que César não queira mais do que tem direito, nem na quantidade do tributo e nem no uso do tributo. Ele tem que ser usado não para César, mas ele tem que ser usado para o bem e para a vida do povo. Mas dai a Deus o que é de Deus. Isto é, temos também um compromisso com Deus, que tem que ser resguardado e cuidado com zelo. Dar a Deus o que é de Deus significa que se reconheça também da parte do outro poder, o poder temporal, que nós temos que dar a Deus o que é dele. Isto é, o poder temporal não pode nos proibir do nosso culto, da vivência da nossa fé. Isso não se pode nem admitir, nem concordar, e não se pode entender que isso seja algo legítimo da parte do Estado. Não é. Assim como nós temos compromissos com o Estado e com os que governam, temos também, e temos que cumpri-los, compromissos com Deus, com a igreja, com o evangelho, com o reino. Trata-se, portanto, de não descuidar de nenhuma coisa nem outra, levando em conta, e essa é uma palavra bonita do concílio, que há ele vai chamar compenetração entre a cidade terrestre e a cidade celeste. E esta compenetração só pode ser percebida a partir da fé. Isto é, a fé nos põe no mundo não como lugar ruim de onde nós queremos sair logo, como se a terra não prestasse e prestasse o que viesse depois. Não. Esse é o nosso primeiro status de vida. A terra é o nosso lugar. Aqui nós fizemos história com Deus. Aqui nós fazemos o nosso caminho. E esse caminho precisa ser um caminho, digamos assim, que nos leve a outra cidadania, que é aquela do céu.
Enquanto estamos aqui, nós não temos que esquecer a terra para pensar o céu, de modo que nos alienemos e o mundo e a terra vão em qualquer direção, porque nisso não nos interessa. Não é assim. Porque somos do céu, porque somos de Deus, porque acreditamos em Jesus e há um reino dele que é nosso e que nós temos que construir, é que por causa dele, de Deus, de Jesus, nós queremos colocar ordem na terra. De modo que a cidade terrestre já experimente aquilo que vamos viver plenamente na cidade celeste. Este é o reino, irmãos. Por causa de Jesus, nós também assumimos o reino. Convertemo-nos a Jesus e nele convertemo-nos ao reino. Não é qualquer mundo que serve para nós, não. Não é qualquer jeito de organizar a sociedade humana que nós assinamos embaixo, não. É preciso que o nosso olhar sobre o mundo, o nosso modo de interferir na sociedade e no mundo, ajudem a apressar o reino, a construir o reino. Este é o nosso dever de casa. Esta é a nossa missão de cada dia. Por isso temos uma missão na igreja, que sustenta a igreja e que mantém a igreja no mundo como casa e lugar de anúncio de salvação. E temos uma missão no mundo. Aquele que é de Deus precisa entender que a minha presença no mundo precisa construir esse mundo como casa de irmãos, como lugar onde Deus habite conosco. E se não for assim, a minha fé é alienante. Por isso, nesse tempo agora, irmãos, em que estamos em campanha eleitoral, esse dado da fé é para nós importantíssimo. O bom político pode favorecer que as coisas de Deus aconteçam e o reino cresça. O mal político põe dificuldades para nós e para Deus. Deus vai ter mais trabalho com o mal político, porque ele vai criar situações, ele vai organizar a sociedade de modo a trazer mais dificuldades ao reino do que apoiá-lo e fazê-lo crescer. Interessante esse texto do profeta Isaías. Aqui nós nos colocamos, a partir do profeta, diante de Ciro. Ciro foi o rei dos persas. Ciro dominou a Babilônia, onde estavam exilados os judeus, e permitiu que os judeus voltassem para sua terra para construir a cidade e o templo. Não só permitiu, como financiou isso. Ciro é chamado aqui no texto de Isaías de ungido, isto é, de Cristo. E ele nem sabia disso. Olha o texto, falando para Ciro, o profeta mencionando e pensando Ciro e dizendo algo a ele como se estivesse com ele. Deus dizendo: chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Armei-te guerreiro sem me reconheceres. Deus utilizou-se de Ciro para devolver ao seu povo liberdade, dignidade, soberania, terra e templo. Deus pode e quer utilizar-se dos políticos, até daqueles que não creem nele, mas o temem, ou se deixam conduzir a partir da consciência, por aquilo que é reto, por aquilo que é ético, e essa é a forma de Deus agir neles, a fim de que façam aquilo que o pagão Ciro fez por Deus, sem que ele, Ciro, soubesse. Por isso esse tempo é um tempo para nós muito precioso, irmãos. Temos que pensar nisso, falar nisso, conversar sobre essa matéria, a fim de que as escolhas que fazemos agora para o executivo e o legislativo municipais sejam homens e mulheres que não só falem de Deus, mas que tenham de fato uma história religiosa bonita, importante, séria, a ponto de nós acreditarmos que Deus possa se utilizar desses homens e mulheres que com a nossa presença crítica, fecunda, eles e nós
possamos construir uma cidade onde as coisas sejam mais do jeito de Deus do que do jeito do diabo. Importante, então, é que nesse domingo das missões, nós também tomemos para nós este compromisso. Paulo dizia aos romanos: taxas e impostos a quem eles são devidos, honra e reverência a quem elas são devidas. Portanto, tomemos como nossos os compromissos que temos com o Estado. E além de entregar o tributo, o compromisso também de criticar, de resistir, de não concordar com aquilo que nos ponha na contramão de Deus. Mas não nos esqueçamos, e isso é mais importante, que temos que dar a Deus o que é de Deus. Se César cobrava a imagem dele na moeda, Deus, dizia Agostinho, também nos pede a imagem dele que está em nós. O importante é que o nosso jeito de ser missionários seja o jeito de devolver a Deus a imagem dele que ele colocou em nós. E esta imagem que ele colocou em mim e em você nos ajuda juntos a construir esse mundo, esta cidade, do jeito de Deus, até que chegue a cidade de Deus. E tudo isso vai acontecer pela força do Espírito em nós. Não por competência, mas como lembra Paulo, pela força do Espírito Santo em nós. Sejamos dóceis ao Espírito e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a construir a cidade terrena e nos torne um dia participantes da cidade celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,